E no dia em que se recorda os 61 anos da ditadura militar no Brasil, você vai conhecer os impactos desse período na nossa história em Juiz de Fora. Uma empregada doméstica foi presa pelo regime antidemocrático. Ela chegou a pensar que a escravidão estava voltando, pois não conseguia entender o que estava acontecendo naquela época, naquele momento. Acompanhem com a gente. Há 61 anos começava no Brasil um dos períodos mais tenebrosos da história. Militares saíram de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro, em um movimento que dava início oficialmente ao golpe militar de 1964. Um movimento que foi investigado pela Comissão Municipal da Verdade em Juiz de Fora no ano de 2012. A ditadura é uma tortura, né? Eu me lembro que eu era criança e não podia escutar Geraldo Vandré, ninguém podia, era proibido. Então, a ditadura, ela tortura pela censura, pela covardia, pela violência. Juiz de Fora possui relevância histórica, com relatos e confirmações de crimes feitos pelo Exército Brasileiro e de outras organizações do Estado, como torturas, perseguições, desaparecimentos e diferentes ilegalidades. Muita gente, teve gente que foi assassinada aqui em Juiz de Fora. Tem, inclusive, um livro da Daniela Arbeck, Zecova 312, do assassinato do Milton, que era um guerrilheiro ou um revolucionário, no caso. Muita gente aqui de Juiz de Fora foi assassinada, tem da família do Rodolfo Troiano. O Rodolfo Troiano foi assassinado, o advogado Gabriel Pimenta foi assassinado. Então, assim, não dá para a gente negar que houve tortura, né? No Brasil foram constatadas centenas de mortes e pessoas desaparecidas neste período. Entre elas, a ex-presidente Dilma Rousseff, como mostram documentos e fotos encontradas pela comissão. E a gente conseguiu localizar uma caixa enorme, cheia de documentos de antigos presos e perseguidos políticos. E a gente conseguiu localizar algumas dessas pessoas ainda vivas e que se dispuseram a vir. A OAB pagou uma van que trouxe essas pessoas e elas vieram buscar numa noite solene, na auditoria, a documentação que estava aqui. Porque você era preso, você largava tudo para lá, era passaporte, documento, cartão, fotografia. Da Dilma, na época era presidente, nós resgatamos muitas fotos. Aqui na rua Oscar Vidal aconteceu um dos fatos estudados pela Comissão Municipal da Verdade em Juiz de Fora. Uma empregada doméstica chegava aqui na rua para trabalhar quando foi abordada por um militar. Ela foi levada para prestar depoimento e torturada. Ela não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo e chegou a pensar que a época da escravidão teria voltado. Ela trabalhava na casa de um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora que estava sendo investigado pelo regime. Até uns anos atrás, tentamos descobrir o porquê que fizeram aquilo comigo. Porque eu nunca tinha feito nada com ninguém. Aliás, eu era uma boba. Eu tratava bem todo mundo, mas eu não me lembro de ter feito nada de ruim para ninguém. Eu ainda pensava assim, por quê? Mas aí veio na minha cabeça até que eu achei que a escravidão estava voltando. Dona Elza conta que a tortura psicológica e o medo de matarem a sua filha foram momentos que deixaram marcas até os dias de hoje. De manhã, quando eu cheguei para ir trabalhar, de manhã cedinho, com meu bebezinho no colo, foi quando um soldado me abordou na calçada e falou, vem aqui que a gente tem que conversar com a senhora. Eu falei, sobre o quê, moço? O que você quer falar comigo? Aí o coração já disparou, né? Que isso nunca tinha acontecido. Ele falou assim, vem cá, nós vamos falar. E não conversa muito, não. Aí me pôs lá dentro da coisa, eu fui. Aí fui parar no 4º Esquadrão, querendo saber como que era a vida do Sr. Itamar e como que era a minha vida. Eu falei, não, simplesmente só vou lá para ajudar eles um pouco. Aí eles queriam saber quem que frequentava a casa deles. Poxa, mas quem é empregada doméstica? Eu fui, com essa senhora que eu fui criada por ela sempre me ensinou. Uma empregada doméstica não tem que passar para frente, que passa dentro da casa do patrão. E assim eu seguia. Como que eu ia falar para eles o que acontecia lá dentro? Eu falei, não posso falar para vocês, não. Aí começou a me dar socão. Aí, quando eles viram que eu não falava, ele falou, me acerta tomar minha criança, meu bebê. Ele falou, se a senhora não contar o que está acontecendo lá dentro, o que eles fazem? Às vezes, se tem reunião lá, nós vamos pegar o bebê da senhora e vamos passar com o jipe em cima do bebê da senhora. Com um jipe em cima? Um jipe. Atualmente, Dona Elza toma remédios controlados e tem pesadelos com o que passou durante a ditadura militar. Ela foi internada em uma clínica psiquiátrica após os traumas vividos. Eu tomo remédio para dormir, para ver se eu durmo, mas tem época que parece que o troço vem assim, com tanta força, que eu acordo de noite assustada. E a cara do bendito general, Deus me perdoe, eu espero que ele tenha morrido. Vem direitinho com aquele óculos gritando comigo.
A luta pela democracia segue até os dias de hoje. O Supremo Tribunal Federal analisa uma tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022. Entre os envolvidos está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós já tivemos golpes de Estado, 37, 64, e que nada se faça, e, portanto, depois, esta máquina de desmontar a democracia continue a reverberar, continue a atuar, num primeiro momento mais quieto, depois ela começa a fazer ruído, depois ela explode, como estão em alguns documentos, referências feitas. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Enquanto isso, os trabalhos da Comissão da Verdade permanecem de forma autônoma, com apoio de organizações e pesquisadores, na tentativa de ampliar ainda mais esse período tenebroso de nossa história. Tenho muito orgulho de Juiz de Fora, eu tenho muito orgulho de ter participado da comissão, porque de 2014 até agora a gente não parou, a gente continua. Existe um grupo muito coeso e muito bacana que chama Circuito 64. Então, o ano passado a gente fez vários movimentos em relação a isso, para a gente estar sempre fortalecendo essa história da democracia. Nós temos também o Instituto Gabriel Pimenta de Direitos Humanos, tem a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, porque a gente precisa fazer entender, a gente precisa divulgar isso para que é uma palavrinha que todo mundo já conhece, né? Para que para isso não se repita, para que isso nunca mais aconteça. Então, sim, a gente precisa falar sobre isso. Uma dessas pessoas que está pedindo para a ditadura passar 10 segundos só, porque eu passei. E o que chamou a atenção foi ela falar que ele veio dando um socão, né? Uma coisa também bem pesada. A gente recordando 61 anos, né, do acontecimento, a gente de fora recordando, né, assim, ela que viveu, teve ali, viu agora, ela acabou de falar, né, 10 segundos, imagina só, ela sofreu, pensando que a escravidão estava voltando de tanta agressão, de tanta coisa, né? Amanhã, mais uma matéria, né, é uma série de matérias, amanhã teremos uma segunda matéria aqui no Alterosa Alerta, tá bom?